Agora vamos para a nossa atividade de gramática. Então vamos aí falar sobre hiperônimos e hipônimos, a qual vocês também irão ouvir aí sobre hiperonímia ou hiponímia. Então, o que é hiperônimos e hipônimos? Os hiperônimos são classificação quando se fala, de um conjunto de coisas, não no sentido mais amplo. E os hipônimos no sentido mais separado aí, mais restrito, tá bom? Então, na página 27, vamos aí fazer a leitura e a explicação, do conteúdo e dos exercícios propostos para a aula de hoje. Então, os exercícios 1 e 2 é o que vamos fazer na aula de hoje, certo? Então, vamos aí. Já vimos que as palavras se relacionam umas com as outras em frases e textos e na organização mental que fazemos do vocabulário. Também conhecemos os antônimos, que são palavras contrárias, por exemplo, tristeza, alegria. Então, uma é antônimo de outra. E os sinônimos, que são palavras, que têm escritas diferentes, mas contêm o mesmo sentido. Então, por exemplo, contudo, porém, então elas são escritas diferentes, mas têm o mesmo sentido dentro do contexto aí. Vamos aprender mais algumas dessas relações? Então, o exercício número 1 fala assim: você entra em um hipermercado para facilitar a orientação dos clientes a uma tabela com o nome de mercadorias vendidas na loja, mas ela está incompleta. Complete-a com as palavras que nomeiam produtos que poderiam estar à venda. Frutas. Então, nós temos aí maçã e banana. Então, que outras frutas podemos colocar aí? Roupas, blusa, vestido. Então, que outro tipo de roupa podemos colocar aqui também? Brinquedos, boneca, bola. Então, que outros brinquedos nós temos para colocar aqui, tá? Material escolar, borracha, caderno. Então, que outros tipos de material escolar temos? Doces, bala, sorvete. Então, que outros tipos de doces temos aí? Na correção dos exercícios, eu vou deixar lá sugestões de resposta. Não tem problema se a sua resposta ficar diferente da minha, desde que esteja seguindo aqui, essa orientação aqui, entre hiperônimos e hipônimos, ok? Continuando aí. Na primeira linha da tabela estão palavras de sentido mais genérico em relação às linhas de baixo que pertencem à mesma área de significação. Essas palavras são hiperônimos. Elas agrupam as outras em um conjunto, conforme o sentido. Veja. Então, como eu expliquei para vocês, os hiperônimos, ele agrupa esse conjunto, de coisas, de objetos, do que de acordo com o que estamos falando. Então, de forma mais ampla, então ele vai ali juntar, formar esse conjunto. Então, por exemplo, nós temos aqui assento. Assento é hiperônimo de cadeira, poltrona, banco. Então, é como se estivesse fazendo um conjunto aí da cadeira, da poltrona e do banco. Então, no que se refere a assento, fizemos aí um conjunto. Então, assento. Agora, nós temos animal, é hiperônimo de leão, gato, cobra. Então, nós estamos falando de muitos animais, Então, quando falamos desse conjunto aí, em vez de ficar falando de um em um, estamos falando de um conjunto. Então, estamos falando de animais. Flor é hiperônimo de cravo, rosa, orquídea e etc. Então, nós temos aí um conjunto, de flores, Então, hiperônimo, flores, hiperônimos. As outras palavras da tabela de sentido mais específico, que eu coloquei mais restrito, mas da mesma área de significação são hipônimos em relação à mesma linha. Então, quando falamos mais separadamente, estamos falando de hipônimos. Então, por exemplo, aqui abaixo, blusa é hipônimo de vestimenta, martela é hipônimo de ferramenta, rosa é hipônimo de flor e gato é hipônimo de animal. Então, é como se fosse uma inversão, Se estamos falando, de flor, rosa é hipônimo de flor, samambaia, não, samambaia é uma planta. Então, vamos para uma outra flor. Girassol, girassol é hipônimo de flor, tá bom?
Então, quando se refere de forma mais separadamente, né, específica, estamos falando de hipônimo. E quando falamos aí em forma de conjunto, né, no geral, estamos falando de hiperônimos. O exercício número 2 fala assim: nos trechos a seguir, troque os hiperônimos repetidos por hipônimos, fazendo as alterações necessárias. Mas cuidado, as frases precisam fazer sentido. Veja o modelo a seguir. Naquela sala, os móveis eram antigos. Os móveis eram estofados e tinham almofadas de cetim vermelho. Então, o exemplo ficou assim. Naquela sala, os móveis eram antigos. As poltronas eram estofadas e tinham almofadas de cetim vermelho. Então, você vai trocar os hiperônimos por hipônimos, que são palavras específicas, tá bom? Então, letra A. Os brinquedos estavam espalhados pela sala e o brinquedo tinha ficado lá fora no campo de futebol. Então, o hiperônimo aí da palavra brinquedo. B. As frutas estão na geladeira. Você pode usar as frutas para fazer o seu suco. Então, temos aí, tá? A palavra hiperônimo de frutas. Então, o que é hiperônimo de frutas aí? Depois a letra C, guardou com cuidado o material escolar, mas deixou o material escolar na mesa para escrever a tarefa de casa. Então, um hiperônimo de material escolar. Por último, a letra D, arrumou as roupas na gaveta e pendurou as roupas no cabide. Então, temos aí roupas, você vai encontrar aí com um hiperônimo de roupas aí, tá bom? Então, estes são os exercícios propostos para a aula de hoje, né? Vamos aí só falar um pouquinho, né? Compreendermos sobre hiperônimos e hipônimos, tá bom? Na sequência aí, a correção dos exercícios de hoje, 1 e 2.